and we won't have to cry no more. Mito da democracia racial. Mito é algo irreal, inexistente, é uma narrativa fantasiosa. E falar em mito da democracia racial leva-nos a interpretar que a democracia racial não existe. De fato, atualmente, sobretudo no Brasil, a democracia racial é uma lenda. E boa parte do senso comum afirma que no Brasil não há racismo, que nele há uma democracia racial, pelo fato de não haver uma divisão de raças tão forte quanto há nos Estados Unidos atualmente. A origem mais forte sociologicamente descrita do mito da democracia racial aqui no Brasil advém dos escritos do sociólogo brasileiro Gilberto Freire. E Freire foi um estudioso da sociologia e da antropologia no Brasil, no século XX. E apesar de situar-se no período pré-científico da sociologia brasileira, quando os sociólogos eram intelectuais e eruditos, com formações em outras áreas, como o direito e a filosofia, mas dedicavam-se a estudar sociologia, o pensador pernambucano graduou-se, doutorou-se em ciências sociais nos Estados Unidos, desenvolvendo uma tese sobre a organização social do Brasil colonial. Branquitude. A branquitude refere-se à identidade racial branca. A branquitude se constrói. A branquitude é um lugar de privilégios simbólicos, subjetivos, objetivo, isto é, materiais palpáveis que colaboram para a construção social e a reprodução do preconceito racial, discriminação racial injusta e racismo. Uma pesquisadora prominente desse tema, Ruth Freinberg, define a branquitude como lugar estrutural de onde o sujeito branco vê os outros e a si mesmo, uma posição de poder, um lugar confortável do qual se pode atribuir ao outro aquilo que não se atribui a si mesmo. Embranquecimento. Falar sobre embranquecimento é entender como a configuração desta ideologia nos atingiu e atinge enquanto a população negra, e a partir disso, desconstruir estereótipos que possam modificar a estrutura racista. Porém, o que nunca nos contaram é que a miscigenação foi um processo estruturado, planejado, instaurado e fortalecido para negros e índios. Sim, eu sei que dói. Essa foi difundida como forma de alienação de suas identidades, os quais acreditavam que com essa medida seus filhos seriam incluídos na sociedade, pois sabemos que eles não eram considerados como integrantes da população. Eles só ignoraram a nossa capacidade de sobreviver, resistir e existir para além das suas pequenas mentes racistas. Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre a escravidão, abordando os seguintes temas: escravidão moderna, a diferença entre escravo e escravizado e o colonialismo. Mesmo que o trabalho escravo tenha sido banido no Brasil, ele continua existindo na sociedade de forma ilegal. A escravidão moderna é a condição de trabalho forçado, que se iniciou a partir do século XVI no Brasil, onde as pessoas são obrigadas a exercer uma função contra sua própria vontade, sob ameaças, intimidações e violência. Esse processo de exploração da força de trabalho configura-se a uma relação de acumulação primitiva do capital por meio da subordinação do senhor sobre o escravo. A diferença de escravo para escravizado. A palavra escravo é um substantivo que tem origem no latim. Escravo significa alguém que é forçado a trabalhar e servir sem uma remuneração e sem uma condição adequada para o trabalho. O significado de escravo, ele conduz ao sentido de naturalização. Já o escravizado é aquele que é forçado sobre ele o regime violento da escravidão. É alguém que perdeu sua identidade para aquele senhor, que agora o obriga a trabalhar. E como eram os domínios? Eram os culturais, religiosos ou políticos, com o uso da força militar ou quando uma potência queria se desenvolver. Quando o Brasil foi colônia de Portugal, foi um grande exemplo. A exploração aconteceu sem o consentimento de seus habitantes, e sendo assim eles forçados a trabalhar. Mas na época do Brasil colonial, quem era escravizado eram os negros africanos, que eles eram capturados no local que eles moravam e eram trazidos para cá de forma forçada, sendo assim obrigados a trabalhar, sendo impedidos de usar a sua cultura ou de praticar sua religião. Caso acontecesse, eles poderiam sofrer algumas consequências como os castigos. Então,
O tempo todo eles foram meio que impostos a entrar numa cultura que não era deles, a praticar uma religião que também não era deles. O tempo todo enfatizando como se fosse algo errado e ruim. Até hoje as pessoas negras sofrem discriminações por causa desses acontecimentos. As religiões afros também sofrem muita discriminação.